Então, olá pessoal, nessa aula de hoje eu vou trabalhar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então, começando pelos alcanos, que é uma classificação dos hidrocarbonetos. Então, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e saturada. Como nós já vimos lá na classificação das cadeias, uma cadeia aberta é aquela que não é fechada e a cadeia saturada é aquela que possui apenas ligações simples. Então não tem dupla nem tripla na cadeia, apenas simples. E esses alcanos também são chamados de parafinas. Então aqui alcanos ou parafinas. Aqui nessa tabela mostra uma regrinha, né? A regrinha que foi criada pela IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que padronizou a regrinha de nomenclatura, porque de forma internacional todos usam essa mesma regrinha, essa mesma nomenclatura. Então começando aqui, ó, nós temos o prefixo que mostra quantos carbonos tem. Aqui vai de 1 até 11, mas ela segue para 12, 13, mas por enquanto até 11. Então um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, então e assim por diante. Então pent, 5. Então segue essa tabelinha aqui. Na cadeia, no intermediário, se a cadeia for saturada é usado o an. Se a cadeia possui uma dupla em, então uma dupla em, ou uma tripla in. Então aqui, ó, an, en, in. Então simples, dupla, tripla. Se forem duas duplas, aí di, en. 3 duplas, tri, en. Então o di, o tri, tetra também são usados aqui, né, para colocar 2, 3 ou 4, né, quando for tetra. Da mesma forma com ligação tripla. Uma tripla in, 2 triplas di-in, 3 triplas tri-in. Se for uma dupla e uma tripla, o en da dupla e o in da tripla. Fica enin, certo? Que é o en junto com o in. E aqui nós não temos o sufixo, mas como aqui são hidrocarbonetos, em todos o sufixo vai ser o. Então a terminação do nome é o. Depois, quando mudar para álcool, vai ser ol, aldeído, alto. Para cada grupo tem uma terminação diferente. Mas por enquanto apenas o, que é de hidrocarboneto. Então, essa tabela da nomenclatura com o tempo tem que ser decorada, principalmente para quem vai fazer vestibular, fazer Enem no final de ano, tem que decorar a tabela porque não é fornecido, certo, nos vestibulares. Então essa tabelinha com a aplicação, com a atividade frequente, vocês vão decorando. Então é importante que façam a lista, né, com bastante atenção, tentando já, né, decorando essa primeira tabela, porque viram outros para também decorar a nomenclatura. Estou começando aqui, ó, pelo propano. Nós temos aqui o propano, então prop, nós vamos olhar aqui na tabelinha, prop são 3 carbonos, então fica 1, 2, 3. Então temos aqui 3 carbonos. Então aqui nós temos 3 carbonos na cadeia, que é o do prop. E agora, como aqui aparece an, tá aqui, ó, aqui nós temos o an, esse mostra que apenas ligações simples, eu vou colocar para completar a cadeia, né, completar aqui o carbono, ele faz 4 ligações, ele tem uma ligação, para completar com 4 faltam 3. Então vou botar aqui de forma simplificada H3. Então aqui nós temos os 3 hidrogênios para completar as 4 ligações. Aqui nós temos agora uma ligação atrás e uma na frente, então já tem 2. Então para 4 faltam 2, então fica H2, então 2 hidrogênios. E aqui nós temos uma ligação, então para completar faltam 3. Então aqui H3. Então esse é o gás propano. Aqui na pergunta também, ele pede para colocar a fórmula molecular. Então qual que é a fórmula molecular, né, desses compostos? Mas vamos fazer isso depois. Vamos primeiro completar cada estrutura, porque depois tem uma regrinha que ajuda na fórmula molecular. Então vamos usar a regrinha depois para fazer aqui a fórmula molecular. Só tirar isso aqui que ficou errado. Assim, agora o pentano. Então o pentano, nós temos agora aqui para fazer o pentano também, ó, pent são 5 carbonos e o an ligação simples. Então a gente já sabe, né, que são aqui 5 carbonos, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 5, né? Foi uma a mais. 5 carbonos, então 5 que é o do pente. Então 5 carbonos completando aqui, né, esse pente. Agora o an de novo aqui, ó, o an
ligação simples. Então, como aqui é a ligação simples desse AND, vamos completar agora também, igual fizemos na letra A. Então, nesse primeiro faltam 3, então fica CH3. Esse próximo aqui já tem duas ligações, faltam 2, então fica CH2. Esse próximo aqui faltam 2 também, então CH2. Você percebe que começa a ter uma repetição, né? Quando a cadeia é muito grande, só vai repetindo aqui o CH2 quando for alcano, porque não tem dupla nem tripla. E esse último aqui, CH3. Então, CH3. Então, fechou aqui o gás pentano. E agora vamos... O próximo aqui, ó, heptano, que são 7 carbonos. Então, 7 carbonos, mesma coisa. A gente vai botar aqui CH3 nas pontas e no meio repete CH2. Então, fica ali 7 vezes. Então, eu vou botar aqui, ó, CH3. Já vou fazer direto aqui já a estrutura do CH3. E agora vamos contar, né, até... Vou botar aqui 16 também para ficar igual. Então, aqui. Então, temos aqui CH3, CH2, então deu 2. Então aqui 3, 4, 5, 6. Então temos aqui 3, 4, 5, 6 e fecha aqui o último com CH3. Aqui nós temos o heptano, 3, 4, 5, 6, 7. Então decano são 10 vezes esse grupo aqui, ó. A gente pode pegar aqui a CH3, então, vou botar aqui o CH3 nesse primeiro. E agora vamos continuar aqui, né, a estrutura 1, aqui já deu 2 na verdade, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora fecha aqui com 10, aqui sendo CH3. Então ficou 10 carbonos. Então só reduzir aqui o tamanho para ficar na mesma linha. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então decano 10 carbonos. Então CH3, depois 8 grupos CH2 e no final fecha aqui com CH3. E é por esse motivo que a gente aprendeu, né, lá no início do ano, que dá para fazer dessa forma aqui, ó, CH3. É claro que aqui ele pede para fazer a fórmula completa, então nesse caso não dá para fazer isso. Mas para reduzir numa questão de vestibular, de Enem, é muito comum fazer esse processo aqui, ó. Como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos CH2, tu coloca aqui CH2, fecha o parênteses, faltou C, então CH2 e bota do lado de fora aqui o 8, e depois CH3. Então é uma forma simplificada de fazer essa mesma estrutura. Só que claro que nesse exercício aqui ele pede para fazer a fórmula estrutural. Aí é bom fazer dessa forma aqui, né? Fazer ele completinho. Mas tem que saber que quando aparece essa estrutura simplificada, certo? Tem que lembrar, né? E saber que tem que desmontar e fazer com cada ligação, como apareceu aqui em cima. E agora vamos para a fórmula molecular. No caso dos alcanos, temos uma fórmula geral para os alcanos que é igual a CN, então CnH2n mais 2. Então essa é a fórmula geral dos alcanos. Já vamos entender isso já. Então vou aumentar aqui também para deixar em 16 e vamos colocar ele em azul aqui. Não isso aqui. Deixar ele destacadinho em azul, pode ser como estava aqui azul. Deixar aqui azul. Vou botar a cor da letra branco para poder destacar. Então fica assim, ó. Não ficou. Assim. Então fica CnH2n mais 2. Então agora entender aqui como que vai ser usada essa fórmula aqui. Então esse aqui é o CnH2n mais 2. Nós vamos trocar o N pela quantidade de carbonos que aparece na cadeia. E a quantidade de hidrogênio vai ser o dobro mais 2. Temos 1, 2, 3 carbonos. Então aqui o N é igual a 3. E agora eu faço 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Então C3H8. Deixa eu voltar aqui. Então fica C3H8.
8. Então fica dessa forma aqui, ó, C3H8. Então, claro que também dá para contar, né? Que é 3 hidrogênios mais 2 dá 5 mais 3, 8. Então, para cadeias menores é mais vantagem contar do que usar a fórmula. Mas uma cadeia com 10 carbonos, com 30 carbonos, com 60 carbonos, como aparece, isso facilita. Então, se eu tenho ali 30 carbonos, o dobro de 30, 60, mais 2, 62. Então, isso facilita. Claro que para cadeias menores não tem essa necessidade. Mas só para entender a regrinha, vamos usar aqui em cada uma delas. Aqui agora, nessa próxima aqui, vamos colocar aqui do lado também a fórmula já pronta aqui montada. E vamos trocar aqui, ó, pente, são 5 carbonos, então fica C igual a 5. 2 vezes 5, 10. Então 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Então fica aqui igual a essa estrutura ali. Então fica C5H12. Então aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Olha aqui no heptano, eu vou trocar aqui esse N por 7, porque são 7 carbonos. 2 vezes 7, 14. E 14 mais 2 fica 16. Porque nós temos 16 hidrogênios aqui. Então fica assim. Então C7H16. Então contando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então dá para usar, né? Se decorar essa fórmula geral, dá para usar como uma prova real, né? Para ver se bate com as duas. Então aqui é a mesma coisa, agora aqui, né? Temos 10 carbonos. Então se temos aqui 10 carbonos, então fica aqui C10. Aí 2 vezes 10, 20. 20 mais 2 fica 22. Então temos aqui 22 átomos de hidrogênio na cadeia. Então C10H22. Então a fórmula geral não é necessário decorar, né? Porque dá para contar, só contar aqui 10 carbonos e contar o hidrogênio. Mas ela facilita, ela ajuda na hora de montar a fórmula molecular. Agora o exercício 2, que também é sobre alcenos, agora ele tem aqui a fórmula e pede para escrever o nome. Então vamos pegar aqui a regrinha e trazer ela aqui para baixo, para relembrar aqui. Então nós temos aqui a regrinha. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Como tem 4 carbonos, aí vamos aqui para 4 carbonos, but. Então aqui do lado, vamos colocar but. Então fica but. Vou aumentar a letra. Então fica, vou botar aqui em 16. Então but de 4 carbonos. Agora tem, como só tem ligação simples, an, aqui fica o an da ligação simples. E vamos fechar aqui a nomenclatura, certo? Com o O, que é de hidrocarboneto. Então por enquanto todos vão aparecer esse O aqui no final, certo? Que é de hidrocarboneto. Então butano. Então quando a estrutura é de um alcano, ele segue esse padrão aqui. Então todo alcano vai seguir esse padrão. O que muda é apenas o início aqui, ó, esse but. Então nós temos agora aqui butano. Então esse próximo agora aqui eu posso pegar essa mesma nomenclatura e copiar aqui embaixo, ó. No caso fica aqui butano, só que eu vou trocar agora. Tenho 6 carbonos, ó, 6 grupos CH2. Então 6, 7, 8. Então eu vou trocar agora 8 carbonos, é oct. Então eu vou trocar esse but por oct. Então fica assim, ó. Então octano. Então como ele é um alcano, o final permanece o mesmo, só muda o carbono. Aqui nessa letra C nós temos, ó, 1. Ó, cada ponta aqui, ó, na cadeia de esqueleto, cada vértice desse é um carbono. Então nós temos aqui 1 carbono, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu vou copiar aqui a mesma estrutura do nome. Então aqui fica, esse ano continua igual, só muda agora aqui na frente, que é o non, certo? Que é de 9 carbonos, que é 9 carbonos, non. Então fica nonano. Então, só para entender um pouco mais essa soma que eu fiz aqui, né? Vamos aqui pro Paint. Vamos colocar aqui, ó. Nós temos aqui a estrutura que aparecia ali. Vamos aumentar um pouquinho, ó. Então cada vértice desse, então, cada
Cada vértice que eu tenho aqui, ele equivale a um carbono. Então vamos só marcar, né, onde é que aparecem esses carbonos aqui, ó. Eu tenho um carbono aqui, ó, o segundo carbono está aqui, 2, aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então cada ponta dessa, cada estrutura dessa, né, vale um carbono. Então por isso que fica nonano. Então o carbono é o vértice, é a ponta que aparece aqui, ó, não é a linha. Aqui é um carbono, 2 carbonos. Então aqui até 9. Certo? Então por isso que aqui, né, nessa estrutura ficou nonano. Então essa aula a gente para por aqui, né, fica só na parte dos alcanos. E na próxima aula, na aula 2, sobre nomenclatura dos hidrocarbonetos, vamos trabalhar sobre os alcenos. Então fica por aqui. Então até a próxima aula.